Paz do Senhor, meus queridos. Posso falar? Porque eu gosto de ouvir todo mundo falando. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Bom, da última vez que eu preguei, eu não puxei o floreiro da minha sogra, muito grande. Eu gosto de, pelo amor de Deus, falar um pouco mais devagar. Então hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais tranquilo para falar, até para que os irmãos possam entender a palavra. E para mim é uma honra estar falando aqui a palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor fala para nós sempre estarmos trazendo as boas novas, sempre estar ministrando a palavra do Senhor com a nossa vida, não seja apenas pela palavra, mas sim com o nosso abraço, com o nosso amor, com o nosso carinho. E para mim é uma imensa gratidão estar aqui, podendo compartilhar com os irmãos esse momento de ceia. Nós estamos partilhando o pão, compartilhando a palavra. Amém? Vamos colocar de pé então, em reverência à palavra do Senhor. Peço para que os irmãos abram comigo 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 9. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos começar aqui então. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 diz o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, um dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Vou repetir o versículo 14 para vocês. Então, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai, queremos entregar diante de Ti esse momento, Senhor, de palavra. Quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor ministra os nossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Temos visto, provado como o Senhor é bom e tem nos sustentado a cada dia. Seja, Senhor, não eu, não a minha vida, não o Daniel, mas sim Tu, Espírito Santo, a falar nos corações. Que a semente seja lançada em terra fértil e possamos, Senhor, a partir de hoje, entender as grandes obras e maravilhas que o Senhor tem para nós. Te louvamos por tudo e tudo, no nome de Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, vamos dar início. Aprendi, pastor. Às vezes você fica pensando em outra coisa e acaba esquecendo, deixa o pessoal em pé. Vamos lá então, irmãos. O tema da pregação de hoje é: viva uma vida de aprovação. Assim como em 1 Coríntios, agora que acabamos de ler, o Senhor fala que em um momento da nossa vida nós seremos provados pelo fogo. Ontem eu estava vendo uma ministração em que o pregador ele fala que na palavra de Deus fala que fogo é uma das palavras mais repetidas da Bíblia. Por incrível que pareça, fogo tem muitos significados, mas entendemos do Senhor como o fogo ele vem para nos provar, e que a partir desse momento que nós somos provados, nós seremos aprovados. E tudo depende das obras que nós fazemos aqui na terra. É isso que eu quero trabalhar com vocês. E antes de mais nada, entender que a obra que nós fazemos não é ir à casa do irmão e servir só uma coisa, mas é o testemunho de vida que nós temos aqui na terra, para que quando as outras pessoas olharem para a sua vida, eles possam ver Jesus Cristo. Então entenda que tudo, antes de todas as coisas, antes de nós queremos fazer uma obra, antes de nós queremos iniciar qualquer coisa, nós devemos arrumar a nossa casa. Porque na palavra do Senhor fala que nós somos templo do Espírito Santo. E a partir disso, nós devemos entender que a nossa vida, como testemunho,
deve ser para glorificar a obra de Deus. Antes de mais nada, eu queria contextualizar para vocês o que estava acontecendo em 1 Coríntios. É sempre bom nós contextualizarmos para entendermos por que Paulo, para a carta de Coríntios, ele fala isso. O que acontece? Não sei, aqui na minha Bíblia não fala o título, mas se eu não me engano, fala que o espírito do mundo causa divisão na igreja. Quando Paulo escreve essa carta, existia uma pessoa chamada Apolo. Apolo, ele era também um pregador. Só que muitos questionavam o que Paulo fazia, porque Apolo fazia de forma diferente. E eles falavam assim: não, mas Apolo é melhor que Paulo. E tinha pessoas que falavam: não, Paulo era melhor que Apolo. Mas quando Paulo entende e sabe o que está acontecendo, ele escreve uma carta falando por quê? Não depende da pessoa, mas quem faz a obra. E quem faz a obra é o Senhor Jesus. Então ele até fala no versículo seguinte: por isso nem o que planta é alguma coisa, e também nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Então a primeira coisa que nós devemos entender nesse contexto é que quando nós somos testemunha, quando nós fazemos a obra de Deus, a glória não é para nós, não se trata de nós, mas sim se trata do Senhor Jesus. Então, a partir desse momento, esse questionamento que o povo faz com que Paulo olhe para as pessoas e fale assim: não importa quem está fazendo, o importante é a obra e para quem está sendo a glória. Porque muitas vezes nós, no dia a dia, nós queremos fazer, e parece que quando nós fazemos alguma coisa boa, vou dar um exemplo. Teve uma época da pandemia, lá no antigo ministério, nós se juntamos e entregamos cesta básica para as pessoas que estavam precisando. E aquilo, no coração, a gente sente como se fosse um ânimo, como se sente uma emoção. Por quê? Porque nós estamos fazendo bem. Mas quando nós entendemos que estamos fazendo isso não para nossa felicidade, mas sim para que a palavra do Senhor seja propagada, isso afeta ainda mais o nosso emocional e faz com que nós queremos fazer mais para Deus. E assim como a glória do Senhor for manifesta, nós entendemos que somos ferramentas na mão dele. Na palavra do Senhor fala que nós somos um vaso na mão do oleiro. E é assim então que nós devemos entender que a nossa vida tem que ser feita para a glória de Deus. Amém? Todos estão comigo? Amém. Então, para nós entendermos essa questão sobre viver uma vida de aprovação, nós devemos entender que o Senhor, na palavra de Deus, fala sobre as obras. A primeira coisa que nós devemos entender é que as obras estão ligadas diretamente ao nosso propósito. Porque se nós fazemos qualquer obra, estamos fazendo qualquer coisa. O que é fazer obra? Servir, estar aqui na casa do Senhor, pôr um copo d'água, o irmão está lá. O irmão está lá esperando caso venham pessoas, uma pessoa ele vem me recepcionar. Isso é servir. Servir faz parte da nossa vida. Se nós, como cristãos, não servirmos, quer dizer que nós não entendemos o que o Senhor falou. Por quê? Lembra do momento da ceia, no momento da Páscoa, em que Jesus ele parte o pão, dá o vinho e fala assim: esse é meu pão, comei dele, esse é meu sangue, bebei dele. O que o Senhor faz anteriormente? Ele pega uma bacia cheia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. E o que isso representa? Que o Senhor Jesus, desde o menor até o maior, até Deus, ele serviu. Então, nossas vidas, as nossas obras, as obras que iremos fazer, está ligado diretamente ao nosso propósito. E temos que servir de todo o coração. E o que na palavra do Senhor fala a respeito disso? Em Efésios 3, não precisa ler, diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus nos preparou antes para praticarmos. Então eu vou ler de novo, meus irmãos, e vou detalhar para vocês entenderem como o Senhor é maravilhoso para nós. Primeira coisa, ele fala: porque somos criação de Deus. Então, na palavra do Senhor fala que nós somos imagem e semelhança. Amém? Obrigado, João. Então, a primeira coisa, porque somos, vou repetir de novo, porque somos criação de Deus. Então, nós somos criaturas do Deus Altíssimo, nós somos
a imagem e semelhança, realizadas em Cristo Jesus. Então, quando Jesus Cristo vem e ele morre na cruz, verte seu sangue, ele vai até o inferno, pega as chaves e ressuscita, nós somos realizados, nós somos transformados através de Jesus Cristo para fazermos as boas obras, as obras que Jesus nos deu. Mas o mais interessante é que nessa parte de Efésios 3 fala, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, na palavra do Senhor fala que no ventre da mãe o Senhor já escolheu. Então, antes mesmo de você ser pensado, ser planejado, o Senhor já tinha uma obra na sua vida. Então não ache que você apenas vem aqui, senta e vai embora e você não está fazendo nada. No momento que o Senhor ele olha para a sua vida, antes mesmo de você existir, o Senhor já está plantando uma obra na sua vida. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém. Estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Então vamos dar sequência então. Entendendo um pouquinho que eu falei, as obras nós devemos praticá-las e entender que o Senhor antes mesmo já nos concedeu, já nos deu um propósito de vida para glorificar o nome dele. No versículo 11 de 1 Coríntios diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que nós devemos entender? Para os irmãos que trabalham com obra, antes de qualquer coisa é se preparar o terreno, para que o fundamento seja alicerçado. João, me corrija, por favor. Seja alicerçado e assim poder erguer o edifício. Por quê? Se o fundamento está ruim, se o alicerce está ruim, se a terra está ruim, não adiantará de nada, porque o edifício depois irá cair, irá desmoronar, será destruído. Então, o que o Senhor fala? É que não existe ninguém maior do que Jesus. Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa base. Então, a nossa vida deve ser construída totalmente em Jesus, nas obras que Jesus fez, porque ninguém pode substituir o que o Senhor fez por nós. Amém? Então, Jesus é o maior exemplo de que nós temos em tudo na nossa vida, no modo como falar. Na palavra do Senhor fala que Jesus falava manso, então no modo como ele andava, no modo como ele olhava sem julgamento. Esse é o maior exemplo que nós temos que ter nas nossas vidas, Jesus Cristo, e seguir totalmente os passos dele. Amém? Amém. Glória a Deus. E olhando assim, então, que em 1 Coríntios 11, Paulo, ainda na mesma carta, ele fala para a igreja de Corinto: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, na nossa vida, quando nós olharmos para os passos de Jesus, nós olharmos a palavra dele, nós devemos nos espelhar e viver uma vida na qual Jesus fez aqui em terra, para que depois nós possamos ser aprovados. E quando Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ele não está falando que ele é o maior, muito pelo contrário, ele fala assim: eu sou imitador de Cristo porque entendo o que o Senhor fez para mim. E Paulo sofreu. Paulo foi na prisão, foi chicoteado, foi amarrado, foi amordaçado. Ele entendeu um pouquinho do que Jesus sofreu antes de ir para a cruz. Na palavra do Senhor fala que colocaram uma coroa de espinho nele. O espinho, pelo historicamente fala que o espinho era muito grande e batiam para que o espinho entrasse na cabeça de Jesus. Além disso, blasfemavam contra ele, xingavam ele, cuspiam nele e ainda mais chicoteavam. Paulo entendeu um pouquinho o que era isso. Muitas vezes nas nossas vidas nós passamos por provações, sim, porque na palavra do Senhor fala que o mundo já não é mas não tem demônio, porque Jesus venceu. Mas muitas vezes nós passamos por provas em que nós ficamos cabisbaixos, nós achamos que estamos perdidos, que a batalha já foi perdida. Mas quando o Senhor fala assim: olha tudo que eu sofri na cruz por você, para que você tivesse vida, isso deve ser o combustível diário na sua vida. Entender que se não fosse Jesus, nós provavelmente nem estaríamos aqui. Se Jesus olhasse por tudo que estava passando e fosse assim: eu não preciso disso, eu vou embora,
com certeza nós não estaremos aqui. Porque foi com Jesus que nós ressuscitamos. Então Paulo, quando fala sede meus imitadores, devemos entender que diariamente nós devemos ser gratos pelo que o Senhor fez na nossa vida. Não existe provação maior do que Jesus passou na cruz. E não há nada que ele possa vencer. Perdão. E não há nada que ele não possa vencer. Teve a batalha principal, que foi entre a morte, que nós estávamos condenados, o Senhor nos resgatou, tirou das trevas, tirou do maligno. Então, cada dia, nossa, eu estou passando por uma situação. Entenda que há um Deus que está com a sua destra, está com a sua destra levantada, está com a sua destra estendida, falando: filho meu, eu estou aqui. Se você acha que seu fardo é pesado, não tem importância, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então não há nada que você possa passar sem que a minha mão esteja à frente. É claro que você tem que dar total liberdade ao Senhor. Fala assim: Senhor, tu és totalmente bem-vindo na minha casa, tu és totalmente bem-vindo nas minhas finanças, tu és totalmente bem-vindo no meu relacionamento, tu és totalmente bem-vindo na minha família, tu és totalmente bem-vindo na escola dos meus filhos. E eu peço para que o Senhor direcione a tua mão para que possa ser feita a tua vontade. A palavra do Senhor fala que Jesus, para vocês verem como que foi esse processo, Jesus, ele poderia muito bem, quando estava no Getsemane, largar tudo. Mas qual é a frase final que ele fala para Deus? Seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós, quando queremos imitar o Senhor, assim como Paulo foi imitador, entendemos que a obra de Deus em nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém. Glória a Deus. Então vamos entender um pouco da importância das obras também na nossa vida. Aqueles que estão com a Bíblia, peço para que vocês abram em Tiago 2, 14. Tiago 2, 14. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Então vamos lá. Na palavra de Deus, em Tiago 2, 14, diz o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé por si só pode salvá-lo? Vou repetir. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E no versículo 17: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Repetindo: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então o que nós devemos entender? Para vocês entenderem o quão importantes são as obras das nossas vidas, é que a partir do momento que nós acreditamos a fé que há em Deus, a fé que Deus nos concedeu, nós devemos entender o quê? Que se nós não testemunharmos da glória de Deus, se nós não edificarmos, a nossa fé não vale de nada. Muitas religiões pegam, se vocês forem ver, eles fazem excelentes obras, fazem caridade, fazem doação, fazem um montado de coisas, de jeito para tirar a gente da rua. Mas o que o Senhor fala? Que não adianta apenas você só fazer obras se o seu coração não está voltado em glorificar a Deus. Não adianta você querer fazer qualquer coisa, chegar para o pastor, o que está precisando? Está precisando limpar aqui igreja? Eu vou limpar. Mas se o seu coração não for para glorificar a Deus, não adianta essas obras. Isso é muito importante em nossas vidas, porque todas as vezes que nós formos vigiar o que nós fazemos, devemos entender se estamos fazendo de acordo com a vontade de Deus. Porque é assim, a nossa fé será edificada, a palavra do Senhor fala que não será morta. E sim, tudo que eu estou falando, tudo vem para glorificar o nome de Deus. Não há nada que você faça na sua vida, não há nada que você venha a pensar ou fazer, sendo que o Senhor, antes mesmo da fundação do mundo, já projetou em você para que você seja testemunha da obra de Deus. Os irmãos aqui, todos têm um pouco de história, tem um pouco para contar. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, devemos aprender com os outros. Assim como o testemunho do pastor tem que ser bênção na minha vida, assim como o testemunho do João tem que ser bênção na minha vida,
Assim como o testemunho do Anderson tem que ser bênção na minha vida, eu também tenho que ser bênção na vida de cada um. Lá atrás do plano ele está falando que nós, como igreja, devemos andar de fé em fé, vitória, mas como corpo de Cristo. Porque não importa, a palavra do Senhor fala que se nós, Deus, vou dar um exemplo para você como corpo, se Deus me deu como projeto ser um mentinho e eu querer fazer a mesma coisa que o olho faz, não adianta. Por isso que nós devemos entender o local que nós estamos, o propósito de Deus nas nossas vidas, o que o Senhor quer fazer para que o corpo de Cristo seja edificado. A noiva, nós que somos a noiva, possamos ser edificadas e glorificadas até que Jesus venha. E o Senhor fala que quando vier é quando a noiva está pronta para o dia do casamento. O que é esse casamento? É quando nós subirmos aos céus, contemplarmos a glória de Deus e sermos aprovados. Amém? Então, nós devemos alcançar testemunho. O nosso testemunho é o que fará nós sermos aprovados. Para nós sermos aprovados, nós precisamos passar por prova. Como assim, prova? Não estou falando que você tem que passar por prova para poder caminhar. Não. A prova que eu falo é: o Senhor olha diariamente as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para que quando chegarmos no juízo final, na hora que Jesus olhar para a sua vida, Ele verá se sua vida foi uma vida segundo o coração dele, ou se sua vida foi apenas para viver aqui no mundo sem propósito nenhum. Então, o propósito ele está diretamente ligado ao que o Senhor quer trabalhar primeiro na sua vida. O propósito que o Senhor colocou na sua vida é diretamente para edificar a Deus, primeiramente em você, e aí sim alcançar o que estão ao redor. Então, não adianta fazer obras que o Senhor preparou se o seu coração não está voltado em adorar, se o seu coração não está voltado em glorificar a Deus. Então, isso está ligado diretamente ao nosso propósito. Novamente, devemos entender que o Senhor fez pelas nossas vidas, entender que tudo que o Senhor já conquistou na cruz nós temos por direito. Então nós temos direito à vida, nós temos direito à cura, nós temos direito à salvação, porque Jesus morreu por nós. Então, quando estiver no momento cabisbaixo, quando estiver no momento passando aflição, entenda primeiramente que o Senhor sofreu para que você não sofresse. O Senhor morreu para que você não precisasse morrer, mas sim para você viver uma vida em abundância. É isso que Deus quer para a sua vida. Não é que você fique lamentando todos os dias algumas coisas. É claro que nós devemos lamentar e entender que muitas provas ou situações nós não entendemos qual o propósito disso. Mas o Senhor fala que Ele está presente em nossas vidas e é a mão dele que guia, é o Espírito Santo que guia para que nós possamos ter uma vida de vencimento nessas batalhas. Tem um louvor que fala que é assim que eu luto as minhas guerras. Não é nós que lutamos, mas sim é o Senhor que vai à frente. Nós cantávamos antigamente, é Jesus que vai à frente nas nossas batalhas. Por quê? Porque se não for Jesus guiando a nossa vida, se não for Jesus capacitando a nossa vida, nós não temos força nenhuma. A nossa força vem de Deus. E ainda na palavra de Deus fala que na nossa fraqueza é que se aperfeiçoa o poder de Deus. Então na nossa fraqueza é que se aperfeiçoa o poder de Deus. E aí sim, nós alcançamos testemunho. Por quê? Se muitas vezes nós passamos por provas, Jesus já deu como certa a sua vitória. A palavra do Senhor fala que não há luta maior que o seu esforço, porque o Senhor entende a limitação de cada um. Isso Jeremias fala quando ele está falando diretamente a Israel. Então entenda, irmãos, que quando você olhar para uma prova que está vivendo, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área conjugal, o Senhor já tem um propósito capacitado na sua vida. Ele que te dá forças para que quando você chegar à aprovação, você testemunhe e as outras pessoas se inspirem em você e principalmente veja Jesus na sua vida, porque é isso que importa, que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus. Não há nada que nós possamos fazer sem que Jesus esteja em primeiro em nossas vidas. E que na palavra do Senhor fala: buscai primeiro o reino de Deus e suas maravilhas, e as demais coisas serão acrescentadas.
Porque não há nada melhor do que ter Deus como primeiro em nossas vidas. Amém? Amém. Vamos finalizar então. No versículo 13 de 1 Coríntios ele fala o quê? A obra de cada um se manifestará. Então todos nós entenderemos o nosso propósito, mesmo que agora nesse momento nós não entendemos que o Senhor veio para a nossa vida. O Senhor é o dono do tempo e Ele sabe a hora certa em que Ele vai agir na sua vida. Então o dia declarará que pelo fogo será descoberta as obras, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E quais são os tipos de obra que ele fala? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então a importância de entender o que Deus quer nas nossas vidas é a maneira como vamos construir a nossa vida. Se nós construirmos uma vida, uma obra de feno, de palha e madeira, quando vier o fogo, o que acontece? Some de uma vez por todas. Ela é edificada, mas não há obra que não seja edificada que fique em pé. Se a obra da sua vida for apenas para fazer, é isso que acontecerá. Quando o fogo vier, ele vier. Quando o fogo vier, quando a justiça de Deus vier, tudo que você fez acaba. Por quê? Porque não fizemos de acordo com a obra de Deus. Mas quando nós entendemos o nosso propósito de vida, quando nós entendemos o que o Senhor quer para nossas vidas, não só para nós, mas para a nossa família, e começamos a construir as nossas obras, como ela fala, com ouro, com prata, e assim como ele fala também, no alicerce que é Jesus, assim quando for aparecer, aí sim, nós não teremos medo nenhum, porque a nossa obra resplandecerá ainda mais a glória de Deus. Então, quando vocês pesquisarem no YouTube, Google e afins, vocês veem como é o processo que o ouro fica ainda, até no processo de aliança, como é que o ouro fica ainda mais bonito, que ele precisa primeiro passar pelo fogo. Então o fogo não vem para destruir, a justiça de Deus não vem para destruir, mas revelar o propósito da nossa vida, revelar o que tem no nosso coração. E a partir disso, se nós, assim como fala, edificarmos uma vida em ouro, em prata e pedras preciosas, a luz de Deus, a glória de Deus, a imagem de Deus resplandecerá ainda mais através das nossas vidas. Então entenda que a obra que o Senhor tem na sua vida é boa, perfeita e agradável. Mas basta você buscar a Deus, assim como nós cantamos. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Porque Deus não rejeita o coração contrito e quebrantado. Amém? Os irmãos estão comigo? Vamos finalizar então. Peço que os irmãos fiquem de pé, assim para nós darmos caminho final. Dá uma olhada. Sei que o dia está cansativo, final de mês, vai começar mais um mês, ainda bem que você tirou lá esse feriado, dá para descansar um pouquinho. Então vamos entender agora por fim, assim como o versículo 14 diz, que se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Acho que muitos sabem e entendem qual o galardão que Deus está falando na nossa vida. Amém? Muitos entendem o que eu estou falando? Então, em Apocalipse 21, do 1 ao 7, ele vai falar qual é o galardão que Deus tem para a nossa vida. Abra comigo então em Apocalipse 21, do 1 ao 7. A minha está bem diferente, mas eu quero que os irmãos acompanhem para entender o que o Senhor tem para a sua vida, o que o Senhor fala através da palavra. João, quando tem a revelação dos céus, no capítulo 21, ele escreve: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui, o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, então não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E agora o versículo chave: quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vou repetir de novo: e quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será seu filho. Então, quando você começa a entender o propósito de Deus na sua vida, assim como nós reunimos no nome de Jesus, nós estamos aqui não apenas para ouvir o que eu estou falando, ouvir o que o pastor está falando, ouvir o louvor, não. Tudo isso está para edificar uma vida em Cristo Jesus. Cristo, o nosso alicerce, Cristo, a nossa base, para que quando nós levantarmos o nosso edifício, nós possamos resplandecer ainda mais a glória de Deus. Amém? Então, entenda na sua vida, a partir de hoje, a partir desse momento da palavra, tudo que fizer, você tem que entender que você faz para a glória de Deus. Deus te criou para que a glória dele seja manifesta através da sua vida. Mas não há nada que possa impedir de nós. Queremos mais. Então, por isso que existe a oração. Jesus abriu o livre caminho. Jesus é o caminho para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. E assim, nós, através de Jesus, podemos ir ao nosso quarto, fechar a nossa porta, fechar as janelas e falar com Deus, ter esse momento de intimidade. E Deus vai abrir caminhos, Deus vai mostrar o caminho, e assim você vai viver de uma maneira aprovada por Deus. Então, irmãos, viva uma vida de aprovação, não por pressão, não por fazer, mas sim de todo o coração, porque o Senhor se alegra na sua vida quando você o glorifica. Amém? Amém. Os irmãos entenderam? Amém. Glória a Deus. Vamos então fechar os olhos, abaixar a cabeça e vamos orar. Pai, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa união santa. A palavra do Senhor em Romanos fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, escolhida e propriedade do Senhor. Não é só mais um domingo, Senhor, que estamos aqui, mas estamos nesse dia para cultuar o teu santo nome. Mas que nós possamos diariamente prestar um culto a Ti, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. E quando o Senhor estivermos frente a frente o Senhor olhe para nós e fala: Filho, Tu és bem-vindo no meu reino. Não existe mais dor, não existe mais lágrima, não existe mais sofrimento, porque assim como Jesus venceu, você receberá a coroa da vida. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é verdade e absoluta. E sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco, para que nós possamos um dia estar cantando Santo, Santo, Santo é o Teu nome, juntamente com os anjos, milhares de anjos, milhares de santos, para glorificar o Teu santo nome. Nos dê, Senhor Espírito Santo, eu peço para que nos dê inteligência. Tu que és Espírito Santo da inteligência, nos dê estratégias para que possamos ser aprovados por Ti, porque não importa nada mais do que estar na Tua presença. Vale mais um dia na Tua presença, na Tua casa, do que em outras partes. Por isso te louvamos e peço que essa semente que foi lançada germine em nosso coração e nós possamos dar frutos para a glória do Senhor. Assim eu entrego em Tuas mãos e agradeço por cada vida representada aqui. Obrigado, Senhor, por cada irmão que faz parte da Igreja Cristã Videira, porque eu sei que o Senhor levantou essas pessoas para que esse reino, para que o reino avance e para que a noiva seja edificada. Obrigado, Senhor, por tudo e tudo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Seja tão abençoado com essa palavra. É isso que eu queria trazer para os irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus.